Quem tem uma vida corrida, todo mundo tem uma vida corrida, qual que seria a dica para a gente preservar uma disciplina para não sair daquilo, porque saco vazio não aguenta aquilo que é a loucura do dia a dia, né? Ô Guto, essa sempre foi um problema para mim e sempre vai ser até o final da vida. A gente conseguir equilibrar Sim. a vida ativa com a vida contemplativa. Certo. Então esse sempre vai ser um problema de todos nós. E eu sempre me preocupei com isso. Eu sou carmelita e um carmelita deve priorizar a oração. Sim. A coisa mais importante da minha regra, da minha vida, é a vida de oração. E sim, quando chega essa grande demanda de apostolado, é preocupante. Teve um livro, eu me lembro que numa confissão, eu confessei que eu estava rezando pouco, pelo excesso de trabalho. Então eu lembro que numa confissão eu falei para o padre, padre, eu quero aqui confessar um pecado. Tenho trabalhado muito para Deus, tenho evangelizado muito, só que sinto que eu deixei de rezar. Olha. Que eu não... Pela correria, você faz tanta coisa para Deus, você não reza às vezes. Aquele padre, ele me deu um conselho. Gostaria que você lesse o livro A Alma de Todo Apostolado. Não conhecia até então. Eu li o livro e aquele livro me converteu. Mudou minha visão de que o apostolado é importante, mas mais importante que apostolado é a oração. Então, a partir daquele momento, eu fiz eu mudei de rota. E graças a Deus, Guto, eu estava no início do meu ministério, assim, alcançando as redes sociais. Então era o tempo certo de eu entender que se eu me jogar no apostolado, como eu estava, frenético, ou seja, tem que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, só que sem rezar, vocês já teriam me visto cansado, angustiado, solitário, talvez falando algumas doenças que eu podia ter adquirido. Esse livro, ele me converteu, ele colocou norte na minha vida e trouxe para mim que eu não posso abandonar a oração. Por exemplo, esse livro, que inclusive eu já fiz direção, eu já fiz programa na Canção Nova com ele, ele tem uma célebre frase de São Bernardo de Claraval: malditas ocupações que te tiram de Deus. Uau. E São Bernardo de Claraval está falando de coisas sagradas, um compromisso santo, um compromisso de evangelização. Mas se esse compromisso de evangelização, tudo que você faz te impede de estar no sacrário, te impede de estar com Deus, maldita ocupação. Porque até o serviço para Deus, ele pode te tirar de Deus. Cara, eu falei, eu não posso. Eu não posso deixar que a internet, tudo que eu faço, me tire do meu Deus. Então, Guto, eu comecei a levar muito a sério, eu comecei a mudar o jogo, né? Então eu falei, não posso abrir mão da minha vida de oração. Então o segredo não é diminuir a oração, porque é isso que eu estava fazendo. Para evangelizar mais, para trabalhar mais para Deus, você diminui a oração. Otimiza. Não. Me lembra até eu já ouvi dizer que quem fez isso foi Madre Teresa de Calcutá. Falaram para ela assim, Madre, nós temos que diminuir a nossa vida de oração, porque nós rezamos tantas horas e é tanto doente que tem aqui, nós não estamos dando mais conta. Sim. E aí Madre Teresa disse para elas, então nós vamos aumentar 1 hora de oração. Porque se nós não estamos dando conta de trabalhar, é porque nós precisamos rezar mais. Então veja, essa é a visão de alguém que entende o que é trabalhar para Deus. A oração em primeiro lugar. Então, Guto, numa vida normal de convento, e eu participei dela durante muito tempo, me esforcei durante muito tempo para viver a vida de um convento normal. Sim. Como é que funciona? Eu acordava 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, capela, e eu ficava 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento em silêncio. Sim. Uma oração meditativa, com a palavra de Deus, em silêncio. Todos os freis na capela
10 freis, 4 freis, 5 freis, todos em silêncio, adorando Jesus e meditando a Sagrada Escritura ou qualquer outra coisa que Deus te inspire. Depois disso, nós iríamos trabalhar, né, das 8 até meio-dia trabalho. Meio-dia nos reunimos na capela para outra oração, todos juntos, comunitária. Depois, almoço, um momento de partilha com os freis, depois trabalho de novo. 6 horas da tarde, capela de novo, rezamos as vésperas. E eu não estou falando, né, mas todas as paradas, existem as orações do breviário, laudes, hora média e tal. Então, 6 horas da tarde rezamos as vésperas em comunidade e mais 1 hora de adoração. Nossa, 2 horas por dia. Então, 2 horas por dia. Então, eu vivi isso durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Depois, seguimos mais alguns afazeres ali para a noite e terminamos a noite fazendo mais uma oração na capela. Que são as completas. E são as completas. E aí, Guto, por vários momentos também, a madrugada era recheada com... De vez em quando você acordava para uma adoração, coisas do tipo. Então, essa foi minha vida de conventual durante um bom tempo. Hoje, minha vida mudou muito. Então, eu já não consigo estar nessa dinâmica correta, né, bem certinha. Não que eu também me desvie da regra do convento, porque o meu convento é meio particular, só somos em 4 freis, todos temos missões bem diferentes, então nós não temos uma rotina que tem um noviciado, que tem uma casa de formação. Ou seja, essa foi minha rotina durante um bom tempo. Quando ela não foi mais possível executada, então o que hoje o Frei Gilson procura fazer? Então eu procuro rezar todas as horas do breviário, todos os dias. As horas canônicas, né? Eu procuro rezar o meu rosário diário. Eu procuro ter contato com a palavra de Deus diária. Eu procuro fazer no mínimo 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento diária. Então, além da missa que celebra todos os dias. E missa, claro, missa é todos os dias eu celebro a Santa Missa. Então hoje minha vida é assim, eu tenho... Cada dia é diferente. Inclusive, ontem, depois do podcast, já tarde da noite, celebrou porque não tinha ainda... Exatamente. Celebrado. Ontem, depois de 2 podcasts, eu fui celebrar a minha missa, que eu ainda não tinha celebrado. Então, cada dia eu vou me organizando de um jeito. Então, por exemplo, hoje, se eu for falar do dia de hoje, hoje eu já rezei todas as horas do breviário, hoje eu já consegui adorar Jesus, hoje eu já consegui celebrar minha missa antes de estar aqui com você. Então, eu tento guardar todo dia uma vida de oração. Você pediu para eu dar um conselho para as pessoas? Disciplina. Disciplina. Sabe o que eu não entendo? As pessoas têm hora para ir para o trabalho, elas vão. Vão. Mas vão por quê? Vão porque precisam, e precisam da grana. Porque se falasse, não precisa trabalhar não, o dinheiro vai chegar na sua casa, opa, ia ficar em casa. Mas você vai trabalhar por quê? Porque você precisa trabalhar, você precisa daquela grana, você precisa daquele dinheiro, você precisa sustentar a sua família. E as pessoas não encaram a oração como uma necessidade. Só que depois estão vazias, depois estão desorientadas, porque não rezam. A oração, Guto, faz muita diferença. Muita diferença. Quem reza vence todas as batalhas. Quem não reza, disse os santos assim, vários santos, quem reza se salva, quem não reza se perde. E muita gente está se perdendo nas rotinas do dia a dia. Trabalho, estudo, faculdade, isso. Só que, meu filho, se isso tudo te tira de Deus, malditas ocupações. Pode ser as melhores coisas, mas se você não se conecta com Deus, isso tudo é fuga. Verdade. Coisas boas, sim, mas podem ser fugas de Deus.